Voltamos com o nosso curso gratuito de prescrição e decadência, tema escolhido por vocês no meu Instagram para que a gente postasse estes vídeos no meu canal do YouTube. Bloco passado, né? Este é o bloco parte 3. Bloco passado, a gente iniciou só o título, causas que impedem ou suspendem a prescrição. Primeira coisa é diferenciar o que é impedir de suspender. Então, primeira coisa, diferenciar o que é impedir, o que é suspender. Quando a gente fala de impedir, é que não vai nem começar, obsta o início. E quando a gente fala de suspender, é que o prazo já iniciou, né? Mas aí ele vai ficar paralisado por alguma razão. E aí depois volta a correr de onde parou. Então, impedir, causas que impedem a prescrição, obstar o começo, o início, não vai começar. Suspender é paralisar. Então já passou lá um tempo, para, depois, quando passar essa condição, volta a correr de onde parou. Não ia dar spoiler não, mas já vou dar. A diferença lá para a interrupção é que na interrupção o prazo já iniciou também, mas aí ele será zerado. Não é igual a suspensão que volta a correr de onde parou. A interrupção vai zerar o prazo. Mas aqui a gente está focando nas que impedem ou suspendem. É o nosso foco aqui neste encontro. Vamos lá, então, nos artigos 197 a 201. Artigo 200. Por que eu fiz essa dinâmica? Porque no 197 a 199 vão estar as causas em si, né, em espécie. O 200 e 201 traz umas situações gerais para essas causas. Então, por isso que eu estou trabalhando eles antes. Olha só. Artigo 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. E aí, quando a gente fala de sentença definitiva, a gente está falando da sentença transitada em julgado, que é aquela que não cabe mais recursos, né? Transitada em julgado, essa que vai ser a sentença definitiva. Wallace, então a ação está correndo, o prazo prescricional vai correr, que também vai, porque o problema aqui, né, está na sentença definitiva, tá? Na sentença definitiva. Então, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Inquérito. Não, aqui está falando sentença definitiva. O foco aqui é a sentença definitiva. Qualquer coisa diferente disso, a gente não vai aplicar esse dispositivo. Artigo 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível, né? Obrigação indivisível, que no caso, por exemplo, só vai ter um bem para ser entregue. Se um entregar, todos estão entregando ao mesmo tempo. Mas se puder dividir, aí a suspensão da prescrição em favor de uns não aproveita aos demais, tá? Cuidado com isso. Se for indivisível, aí vai aproveitar. 197. Aí a gente começa aqui nas causas, né? Não corre a prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal, entre ascendente e descendente durante o poder familiar. Então, cônjuges aí, né, vocês vão saber, né, no regime de casamento, tudo, e a gente amplia isso também para companheiro. Geralmente, tudo que está no código que fala de cônjuge, a gente vai ampliar para companheiro, união estável. Entre ascendente e descendente, né? Durante o poder familiar. Caso clássico, né? Dos pais e filhos. Entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela. Também não corre a prescrição.
contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Aqui, gente, eu sempre cobro isso em prova, quando eu dou aula disso na graduação, porque é pegadinha que todo mundo erra feliz. Porque, olha só, não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Artigo 3º traz somente os menores de 16 anos, os absolutamente incapazes. Aí na prova eu boto um menino lá com 15 anos, ele é absolutamente incapaz e de fato não vai correr a prescrição. E aí eu dou o exemplo lá e para ver quando que a pessoa vai começar a contar o prazo. O prazo vai começar a contar quando ele fizer 16 anos, porque com 16 anos ele se torna relativamente incapaz. O que os alunos fazem? Começa a contar o prazo dos 18 anos, mas não relativamente incapaz, vai correr o prazo normalmente. 2. Contra os ausentes do país em serviço público da União, dos estados ou dos municípios. 3. Contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. E 199 não corre igualmente a prescrição. 1. Pendendo condição suspensiva. Lembrando que a diferença de condição para termo é que a condição é um evento futuro e incerto. O termo já é um evento futuro e certo. 2. Não estando vencido o prazo, se não venceu, ainda não é exigível, não é para falar em prazo prescricional. E pendendo ação de evicção. Então, são os casos que impedem ou suspendem os prazos prescricionais. Artigos 197 a 199. Beleza. Visto isso, a gente pode passar para as causas que interrompem a prescrição. E a diferença da interrupção para a suspensão é que a interrupção vai zerar o prazo. Na suspensão, o prazo iniciou, na interrupção, o prazo iniciou. Mas na suspensão, o prazo fica paralisado, enquanto na interrupção, ele retorna do zero, tá? Ele zera aqui. Então, na interrupção, o prazo volta a correr do início. Vai estar previsto lá no artigo 202 a 204. Vamos ver o 203 aqui, que é pequenininho, e no próximo slide a gente vê os outros artigos. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. Se tem interesse, por que não pode interromper? Então, certinho isso daí. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez. Então, gente, olha só, tem que ter cuidado com isso daí, porque é pegadinha de prova, né? Somente poderá ocorrer uma vez. Se você não leu esse dispositivo, na hora que você lê isso na assertiva, você fica na dúvida. Pô, somente? Né? Será que não tem outra hipótese? Somente uma vez? Né? Enfim, você tende ao erro. Então, por isso que é importante ter firmes os conceitos. Mas vamos lá. Por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual, esse aqui, ó, incompetente, mesmo incompetente, vocês erram também. Atenção ao dispositivo. Por protesto nas condições do inciso antecedente, por protesto cambial, pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores, por qualquer ato judicial que constitui em mora o devedor, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper. O que eu vou destacar aqui é o protesto, gente, cambial, porque as dívidas, né,
no Brasil, as obrigações no Brasil, como regra, elas são quesíveis. O que é uma obrigação quesível? É aquela que o credor tem que ir atrás do devedor. Enquanto ele não for, o devedor não está em mora, como regra. Tá? Como que é a forma que ele prova que foi atrás do devedor? Com o protesto. O protesto cambial, né, nada mais é do que a apresentação, a prova da apresentação. A prova que ele foi lá e cambiar o título de crédito, chegou com o título de crédito e falou, tá aqui, ó, me pague. Protesto cambial, prova, é isso, tá? Beleza? 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor ou seu herdeiro não prejudica aos demais co-obrigados. Parágrafo primeiro, a interrupção por um dos credores solidários, isso aqui eu já vi cair também, tá, gente? A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e os seus herdeiros. Parágrafo segundo, a interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. E parágrafo terceiro, a interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Gente, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, porque quando caem esses dispositivos, cai letra da lei. Por isso que eu li eles aqui, porque vocês têm que saber a letra da lei, porque é isso que vai cair em provas. Então, depois dá uma lidinha com calma, que esses artiguinhos eu sei que eles não são tão divertidos. Visto isso, a gente pode passar para os prazos da prescrição. E eu já falei para vocês que prazo da prescrição está somente no artigo 205 e no artigo 206. Vou te falar todos os prazos agora. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Se não tiver em nenhum desses dispositivos que vai trazer esses prazos, né, de 1 a 5 anos, vai ser 10, tá? Vai ser 10. Então, olha só. O artigo 206 trouxe os prazos específicos. Relação de seguro. 1. Indenização por ilícito extranegocial. 3. Vai estar lá. Honorários de profissional liberal. 5. Vai estar lá. Se não tiver lá, a gente aplica o prazo geral do artigo 205, que é o prazo residual decenal, ou seja, 10 anos. Então, os prazos 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 vão ser esses, tá? Vão ser esses. Como a prescrição é instituto de direito material, o prazo ele é contado incluindo o dia da violação do ato, tá? Não confundir aí com contagem de prazo processual, que vai ser no dia seguinte, né, como regra. Aqui não, aqui vai contar o dia da violação do ato. E eu trouxe 3 súmulas importantes. Você vai mostrar o artigo 205 e 206? Vou, tá? Vou. Mas antes, quero trazer umas observações para vocês. Olha só a 229 do STJ. O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Então, há um prazo aí de suspensão. 278. O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Então, isso aí é para não contar da data do evento danoso, vai contar da data da ciência inequívoca da incapacidade laboral. E a 405, a ação de cobrança do seguro obrigatório, DPVAT, prescreve em 3 anos. Essa aqui é pegadinha. Gente, eu boto isso na prova, o povo erra feliz também. O povo erra numa felicidade. Vou até dar um spoiler aqui. Porque, olha só, prescreve em 1 ano a pretensão do segurado contra segurador. Aí a pessoa
vê seguro obrigatório e acha que é aquela lá de 1 ano. Não é, tá? Aqui vai ser a de 3 anos que nós vamos ver no nosso próximo bloco. E por fim, como eu sempre falo, né, que o foco é o exame da OAB, nosso aqui, a gente tem que saber em quanto tempo prescreve a pretensão, né, de cobrança de honorários de advogado. 5 anos, tá, gente? 5 anos. Olha só o que consta lá no Estatuto da OAB. Artigo 25. Prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogado, mesmo prazo dos demais profissionais liberais. Então, 5 anos. Visto isso, a gente pode passar para as hipóteses específicas. Eu coloquei aí para vocês, está até pequenininho, né, no slide, porque vocês vão ler isso depois ou no site do Planalto, no seu Vadimeco, não tem problema não. Mas está no material para você saber que é importante. Gente, finalizamos então o nosso terceiro bloco aqui. Tá bacana, tá ficando legal. E no próximo bloco a gente fecha a prescrição e entra na decadência. Não deixe de clicar aí para a gente continuar, beleza? Valeu!